Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. De verdade, eu espero. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Gente, eu percebi que nos últimos vídeos eu não me apresentei aqui pra vocês. Eu sei que é óbvio, né, que vocês sempre estão sendo divulgados no meu Instagram, mas eu vou me apresentar aqui para caso você chegou aqui agora de paraquedas e tal. Eu sou a Júlia, tá? Júlia Moura, por isso que o nome do canal é Ju Mourinha, tá bom? E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo, que na verdade é continuação do vídeo anterior, que se você não viu o vídeo anterior, que é como se levantar após uma queda espiritual, eu vou colocar ele na descrição aqui do vídeo, tá bom? E aí você vai lá, assiste o primeiro vídeo para você entender do que se trata esse vídeo aqui, tá? Mas se você já assistiu, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Gente, como eu tava falando para vocês no vídeo anterior, né? Nós estávamos falando sobre como se levantar de uma queda, né? Foi uma pergunta que eu perguntei para vocês lá no meu Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar aqui aparecendo o Instagram e também vou deixar um link na descrição do vídeo do meu Instagram, tá bom? Para que você possa ir lá seguir. E sempre vai ter novidades por lá. Eu tô sempre aparecendo, gente, nos stories. Quem me acompanha sabe, eu amo postar stories pra vocês. Eu posto muito stories. Então, você vai lá, me segue, tá bom? Pra você não ficar por fora de nada da minha vida e tudo mais, tá bom? Então, vamos pro vídeo, né? Como se levantar depois de uma queda espiritual. Gente, eu contei pra vocês no vídeo anterior, né? Sobre o meu testemunho, dos momentos que eu já passei fragilizada, né? E que eu já tive quedas na minha vida, né? E eu falei pra vocês que coisas que levantam o cristão que está caído, né? Eu falei pra vocês sobre a oração, que de fato, gente, a oração é o alvo principal de toda pessoa que está caída, tá? Que caiu, que escorregou por alguma razão. Ore, né? Ore muito, porque muitas das vezes, quando nós caímos, né, em pecado, em tentação, a primeira coisa que a carne humana, o ser humano, ele tende a fazer é o quê? Se esconder, se afastar de Deus, né? Como Adão, por exemplo. Adão, quando ele come o fruto proibido, né? A primeira reação dele, quando ele come o fruto proibido, é o quê? Se esconder. E quando Deus aparece procurando por Adão, né? Adão, cadê você? Onde você está? A primeira coisa que Adão faz, né, é se esconder, é tampar a sua nudez, né? E quando Deus ele pergunta onde você está, Deus já sabia onde Adão estava? Sabia. Mas Deus queria saber o porquê que Adão estava se escondendo. Qual seria a reação de Adão após o erro, né? E eles logo tiveram vergonha de Deus. Então, uma coisa que nós cometemos, um erro que nós cometemos gravemente quando nós caímos, é nos afastar de Deus. Quando, na verdade, nós temos que estar mais próximos de Deus ainda. Sabe por quê? Porque quando nós caímos, se nós nos afastarmos de Deus, nós acabamos nos enfraquecendo ainda mais. Agora, quando nós nos aproximamos ainda mais de Deus, nós provamos, nós mostramos para Ele, Senhor, eu errei, me perdoa, mas eu preciso da Tua presença para eu conseguir mudar. Eu preciso da Tua presença para eu conseguir me tornar uma pessoa nova, diferente na Tua presença. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem um poder de convencer o homem do pecado. Ele tem um poder de convencer você de coisas que você fez que desagradou o Espírito Santo, que desagradou a Deus. E com esse poder que ele tem de convencer você do pecado, ele te traz para perto de Deus. Por quê? Porque você se arrepende. Uma coisa, irmãos, que as pessoas acham que é grande, assim, é um nível hard de mudança, e não é. Gente, uma coisa que Deus pede apenas para nós é que nós nos arrependamos e para que nós tenhamos fé nele, para que nós sejamos salvos. Para salvação, gente, é arrependimento e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem crer que na existência do Todo-Poderoso é impossível ser salvo, né? E também sem se arrepender, né? Sem arrependimento, isso
é impossível de nós obtermos salvação. Então, irmãos, uma coisa que todo pecador que peca é arrependimento. Primeira decisão que você precisa tomar quando você erra é se arrepender. Eu preciso me arrepender desse ato para que eu seja perdoado. Porque se você não arrepende, não tem porquê você ser perdoado, né? Se você não se arrepende. Então, se arrependa dos seus atos, né? E o fato de se arrepender é diferente do remorso, porque como eu digo sempre, né, a maioria das pregações minhas, eu sempre digo para vocês que o remorso é diferente de arrependimento. Por quê? Porque o remorso é uma dor que você sente momentânea, né? Um peso na sua consciência que acontece assim que você erra, né? Ali mesmo você começa a se acusar, mas logo você esquece daquilo que você fez e volta a cometer aquele erro. Já o arrependimento é diferente. O arrependimento, quando você sente ele, né? Logo você percebe. Meu Deus, eu errei. Eu não posso mais fazer isso. Eu não posso mais cometer esse erro. Porque o arrependimento, ele provoca em você, mudança. Mudança de comportamento. Então, por que a maioria das pessoas elas tem dificuldade em levantar depois de uma queda? Porque ela não se arrepende. Entendeu? Essa é a questão. Porque não se arrepende. Então, como que você vai se levantar, né? Se o fruto principal do levantar é se arrepender. Não tem como. Porque se você não se arrepende de uma coisa que você fez, significa que você vai fazer de novo. Então, isso acaba te impedindo de se levantar. Por quê? Porque a sua consciência vai pesar ali. Mas você conhece você mesmo, você sabe que o que você não está sentindo é arrependimento. E logo você sabe que você vai fazer novamente. Veja bem, quando Pedro ele estava caminhando com Jesus sobre as águas, veja só, era uma experiência sobrenatural, assim, maravilhosa. Quem estava presente ali viu e ficou impressionado com aquela proeza que Pedro havia feito ao caminhar sobre as águas. Mas Pedro, quando ele estava caminhando em direção a Jesus, ele olha para o mar, olha para a profundidade, olha para a gravidade e ele percebe que ele está desafiando todas as leis da física. Ele começa a olhar a imensidão daquele mar e começa a olhar tudo aquilo. E naquele exato momento em que ele tira os olhos de Jesus e ele olha para a circunstância que ele estava vivendo naquele momento, ele começa a afundar. E nesse momento ele grita a Jesus: Jesus, socorre-me. Jesus, com a sua infinita misericórdia, ele vai, pega Pedro, né, e o levanta. Então, irmãos, você pode observar esse cenário que Pedro estava caminhando em direção a Jesus. Assim como você, muitas das vezes, está caminhando em direção a Jesus. Só que, de repente, você tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as pessoas à sua volta. Você começa a olhar para as circunstâncias à sua volta. E aí você tira os olhos de Jesus. E nesse momento que você tirou os olhos de Jesus, é o momento propício para a queda. Por que muitos cristãos estão caindo nos últimos dias? Porque estão tirando os olhos de Jesus, estão começando a olhar coisas externas. E isso tem causado muita fraqueza espiritual nos últimos tempos. E aí as pessoas começam a olhar para as direções e esquecem de olhar para Cristo. E aí é que está o problema, a queda. Mas só que uma coisa que Pedro fez quando ele estava ali afundando foi clamar Jesus, pedir socorro ao Senhor. Se você é um desses cristãos que está percebendo que você está afundando, é tempo de você clamar socorro do Senhor. Fala: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Deus, eu preciso que o Senhor me socorre. Eu preciso que o Senhor me tire dessa situação, que o Senhor me dê forças para levantar, porque eu estou afundando. Porque Jesus, ele não nega socorro àquele que pede. Ele não nega. Jesus, ele está sempre com as mãos estendidas para te segurar naquele momento de fragilidade.
porque ele conhece o seu coração. Então Jesus levanta ele e leva ele de volta para o barco e diz: homem de pequena fé. Mas veja só, se Pedro, que andou sobre as águas, literalmente. Eu não conheço ninguém que tenha feito um feito desse. Somente Pedro. Mas se ele foi capaz de afundar, quem somos nós? Um discípulo de Jesus, uma pessoa que o próprio Jesus escolheu. Nós temos momentos também de fragilidade. Nós temos momentos também que nós estamos afundando. Mas, gente, o que me consola é saber que o Espírito Santo, ele está conosco para nos levantar. Então, se você chegou a cair, né? Se você chegou a afundar, se você chegou a tirar os olhos de Jesus, é tempo de você voltar. Se levante, clame. O primeiro passo, como eu disse para vocês, é a oração. Porque a oração, ela te traz para perto de Deus. A oração, ela é uma comunicação diária que você tem, um relacionamento diário que você tem com Deus. Então, a primeira coisa, né, que eu disse para vocês lá nesse vídeo é sobre a oração. Então, ore, porque o poder da oração, ele vai em vários lugares. A oração, enquanto você ora aqui, por exemplo, eu tô orando em Vespasiano, a minha oração visita os Estados Unidos. A minha oração visita o Japão. A minha oração visita Sabinópolis, onde minha terra. A minha oração visita lugares enquanto eu estou orando. Aleluia, glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus gravando esse vídeo. Enquanto eu oro aqui, Deus visita pessoas lá. Deus perdoa os meus pecados. Deus me conhece mais. E logo eu estou perto de Deus. E quanto mais oração, mais acesso à intimidade com Deus. E quanto mais oração, quanto mais perto de Deus você está, menos da terra você cobiça. Percebe? Quanto mais perto de Deus você está, menos da terra você absorve. Porque quanto mais tempo eu passo com uma pessoa, pode observar. Gente, eu tinha um amigo que ele tem um sotaque muito bonito nordestino, né? E aí, gente, quanto mais tempo eu fiquei com ele, quanto mais tempo eu fiquei com o pessoal que falava esse idioma, mas eu comecei a falar o mesmo idioma deles. Tipo, eu nem moro na mesma cidade, mas quanto mais perto eu ficava deles, quanto mais o dia a dia, sabe? Eu absorvi o sotaque. Coisas que ele falava, oxe, coisa que ele falava isso, coisa que ele falava tu, isso, aquilo, eu comecei a falar também. Então é assim com Jesus. Quanto mais tempo você fica com Jesus, mais dele você absorve para sua vida. E quanto mais dele você está, irmãos, quanto mais perto de Jesus você está, características do Senhor Jesus vai passando para você. E então é isso que eu quero te dizer nesse dia de hoje. Eu não sei que dia que você está vendo isso, né? Mas fica perto de Jesus. Porque quanto mais perto de Jesus você ficar, menos da terra você vai cobiçar. Amém? Então, o primeiro passo, né, é oração. Ore, se você quer se levantar. Ore, né? Gente, eu vou ficando por aqui, né? Se você ainda não me segue, como eu disse, tá na descrição do vídeo, segue no Instagram, tá bom? E vão ter outros vídeos como esse aqui, porque é uma série que eu quero deixar aqui pra vocês assistirem quando vocês se sentirem fracos, quando vocês se sentirem aflitos. Eu vou deixar essa série aqui de como se levantar, tá bom? Então, são vídeos diários, né? São vídeos aí que eu vou deixar aqui pra vocês assistirem sempre que vocês precisarem, vocês voltam aqui e assistem esse vídeo, tá bom? Um beijo, gente, que Deus abençoe vocês, curte, comenta e compartilha esse vídeo para uma pessoa que está precisando de ouvir essas palavras.